Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Vou começar nosso encontro de hoje compartilhando o material. Tento fazer isso sempre antes que eu esqueça. Ah, compartilhando aqui com vocês. Hoje a gente vai para a nossa 10ª e última aula desse livro, Mentes Ansiosas, o Medo e a Ansiedade Nossos de Cada Dia, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é médica psiquiátrica. E hoje a gente vai estar abordando nessa última aula os dois últimos capítulos desse livro. E o primeiro desses dois últimos capítulos é esse que fala sobre de onde que vem tudo isso, quais são as causas do medo, da ansiedade e quais são seus impactos na saúde. E aí a autora e a médica, no caso, né, ela traz um pouco do contexto do mundo moderno que a gente vive. Então ela fala um pouquinho sobre riscos e ameaças do mundo moderno. A verdade é que a nossa sociedade e o nosso mundo evoluiu muito. As possibilidades, a tecnologia, as ferramentas que a gente tem, a qualidade de vida como um todo, qualidade de vida sendo um termo aí questionar o que é qualidade de vida, mas enfim, as possibilidades de vida, eu acho que fica melhor, evoluíram muito. Junto com essa evolução, a gente também tem mais riscos e ameaças, e a gente traz alguns aqui, né? A primeira foto aí de uma série de armas, né, querendo ilustrar os perigos que existem, né? A gente vive, sim, num planeta muito perigoso, falando, é claro que nosso país é muito grande, vão ter áreas e áreas, mas de uma forma geral, nas grandes metrópoles, você tem sempre um risco. Sair de casa já é naturalmente arriscado, e aqui é a ilustração das armas, podendo ser todo e qualquer tipo de violência que exista, né? E que tenha uma proporção significativa, né, no mundo atual. Outra coisa é a questão mesmo até uma questão maior a nível de planeta, não é nem de violência nas metrópoles ou nas regiões do país, mas assim, junto com a evolução, vem também a questão de como a humanidade faz uso dessa evolução. E aqui a gente está ilustrando, por exemplo, uma bomba explodindo. Isso, junto com a evolução, você tem possibilidade de fazer bom ou mau uso dela. Então, muitas das evoluções que aconteceram, a humanidade não fez boas escolhas com isso. A terceira figura representando a velocidade que a gente vive. A gente está sempre numa correria tão grande que parece que a gente está numa eterna corrida onde só vale a pena a linha de chegada. E a gente nem vê o percurso, porque a gente está sempre correndo tanto que se parar e perguntar o que que você de fato fez ou aprendeu, a gente não consegue descrever. Além disso, o risco e a ameaça maior que a do nosso mundo interior, né? A gente vive numa constante autocobrança, numa constante insegurança que potencializam essa ansiedade e esse medo nossos de cada dia. E aí, quando a gente fala disso, tudo que eu falei tá no nosso cotidiano. Tá no ambiente que a gente vive, tá nas as ações que a gente faz, tá na velocidade do nosso pensamento, das nossas ações, tá dentro do nosso dia a dia, de fato. Isso vai impactando no nosso organismo. Isso vai impactando em vários sistemas do nosso organismo. Então, a gente traz aqui uma representação do sistema nervoso central e periférico, do sistema endócrino. Então, a gente está falando da parte que comanda, né, a nossa mente, o nosso sistema de decisão, a nossa tomada de decisão ali, o nosso cérebro, o sistema endócrino que controla toda a parte de metabolismo, de secreção hormonal, de equilíbrio de vários fatores que precisam estar em taxas específicas no nosso corpo, que quando estão desregulados causam uma série de efeitos. A gente está falando do nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, de proteção até contra as enfermidades que existem. E o nosso sistema cardiovascular, a gente está falando do nosso coração, a gente precisa dele funcionando e funcionando bem para viver. E a ansiedade, gente, ela afeta o nosso corpo como um todo, tá? Ela afeta todos esses sistemas. Só que aí eu faço já uma observação, e eu sempre trago isso ao longo das aulas. É importante que vocês leiam, se deem a oportunidade de ler um livro também, porque o material é sempre muito rico. E no livro, a doutora vai falar um pouquinho melhor de cada um desses sistemas
e dos impactos que existem em cada um deles por causa da ansiedade. Aqui, para fins de uma aula, a gente vai focar no sistema nervoso. E por que que a gente optou por isso? Porque, na maioria das vezes, nos casos de ansiedade patológica ou excessiva, que é o que a gente está tentando prioritariamente trabalhar aqui, os sintomas indesejáveis estão relacionados ao comprometimento de um ou mais desses sistemas. Então, pode estar em todos, inclusive. Mas o termo transtorno de ansiedade, ele é mais utilizado quando o sistema nervoso é o principal sistema funcional comprometido. Então, para fins da nossa conversa aqui, do nosso estudo, a gente vai focar no sistema nervoso central e periférico, até porque é muito profundo, é muito detalhado. Se a gente for ver na foto aqui quantos componentes existem em cada um desses sistemas, é muita informação, então ficaria muito extenso para uma aula curta, mas um livro detalha e explica com uma riqueza de informação que eu acho que é muito válida e recomendo. Mas para fins da aula de hoje, a gente vai focar nesse primeiro sistema aqui. Tentar um pouquinho entender sobre ele. Sistema nervoso central e periférico. Primeira coisa é uma analogia que a doutora faz, que diz assim para gente: a mente corresponde às funções ou à energia geradas pelo funcionamento das estruturas nervosas, em particular o cérebro. E ela faz a analogia como se fosse uma lâmpada com uma luz dentro. E qual é essa comparação? A lâmpada é como se fosse o nosso cérebro, é aquela estrutura física. Já a luz corresponde à nossa mente, que é a estrutura funcional, que faz aquela energia ali circular, aquela energia emanar luz, no caso da lâmpada, e emanar todos os nossos pensamentos e ações, no caso do nosso organismo. E aí, ela fala um pouquinho de um experimento que foi feito para entender melhor o funcionamento do cérebro e das suas reações. E assim, gente, ela traz exemplos mais impactantes, tá? Aqui eu não quis botar coisas tão. Eu já acho que eu trouxe, pelo menos me impactou, tá? Mas eu não quis trazer imagens tão fortes aqui, porque, enfim, pode assustar, pode causar uma sensação ruim em cada um de vocês. Então eu procurei evitar ao máximo, embora não seja uma primeira figura atrativa, tá? Questão era imagem situações muito ruins, como, por exemplo, a fome no mundo, e imagens que demonstram alguma coisa positiva. Aí, no exemplo que a gente trouxe, um gesto de gentileza. A menininha caiu, e aí a outra estava estendendo a mão ali para ajudar, parou o que estava fazendo, parou a brincadeira para ajudar a amiguinha. Nesse experimento, um grupo de voluntários eram expostos a imagens muito ruins e depois ele era exposto a outro grupo de imagens positivas. Foi notado via exames de imagens, acompanhamento ligados ao cérebro durante essa exposição. E nas imagens ruins, havia uma ativação de partes do cérebro consideradas como parte do cérebro límbico, que está mais ligado às coisas clássicas, primitivas, às coisas mais instintivas, às nossas primeiras reações. Já as imagens positivas, elas ativavam mais a parte do córtex cerebral, que é mais ligado à análise, à reflexão. Tá, Mariane, mas por que que isso é importante? Lembra que eu disse que é uma construção complexa, entender isso? Então a gente vai tentar fazer aqui por etapas, tá? Então, mas lembrem isso. Cérebro límbico ligado mais a reações primitivas e o córtex cerebral ligado mais à análise e reflexão. E vamos dar continuidade aqui. O sistema límbico, aquele que eu acabei de falar, que está ligado à parte mais primitiva, ele é responsável por todas as emoções, desde as mais agradáveis, como alegria e paixão, até as mais incômodas, como tristeza, medo, desespero e ansiedade. Assim, o nosso corpo físico e o cérebro emocional, o sistema límbico, são ativados ao mesmo tempo para fugir ou para lutar. O primeiro pela adrenalina, o segundo pela noradrenalina. Vamos falar um pouquinho dessa passagem, que tem muita informação aqui, tá?
A primeira coisa, Mariane, mas por que que o sistema límbico não foi ativado no grupo de imagens boas, já que todas as emoções são coordenadas ali por esse sistema? Não é que ele não tenha sido ativado, mas é que no processamento daquela imagem, levava aquele voluntário do experimento para uma análise mais profunda, para uma reflexão, para uma coisa que assim, fala, o que que te inspira? O que que você, a partir dessa imagem, poxa, de repente você tem vontade de ajudar alguém, de repente você tem vontade de fazer. Então, assim, quando falava no slide anterior que o experimento é, acionava mais intensamente partes do córtex cerebral, não é que uma imagem boa não vá provocar uma alegria, mas ela provoca algo mais profundo da análise, da reflexão. Já aquelas imagens impactantes ativavam logo o sistema límbico, que é essa dessas emoções, aquela primeira reação que a gente tem quando a gente vê, quando a gente percebe algo. Então, essa primeira parte é para a gente tentar ilustrar isso. E aí ele fala, né, da reação conjunta do corpo físico e do cérebro emocional. E aí eu acho muito interessante porque isso é importante. Porque isso é importante para a nossa sobrevivência. Então, esse mecanismo também é um mecanismo da gente se defender, se proteger. Por quê? Porque quando a gente é exposto a alguma coisa, por exemplo, que gera uma reação de medo, de perigo, essa adrenalina que estimula o ato de fugir, ou a noradrenalina que estimula o ato de um lutar, podem ser fundamentais. Observação, tá, gente? Preciso fazer esse comentário. Por favor, não estou falando de reagir a nenhuma situação de violência, tá? Nunca, jamais, em qualquer hipótese, é recomendável reagir numa situação de violência, tá? Só estou falando isso porque, como a gente falou dos perigos da sociedade moderna e da importância de conseguir fugir ou lutar, só estou deixando claro que isso não tem a ver com reação à situação de perigo, para a gente não ir por esse caminho em nenhuma hipótese, tá? Mas voltando aqui ao fato, o que eu quero dizer é que a adrenalina e a noradrenalina, elas são importantes. Várias substâncias que existem no nosso cérebro. Inclusive, essa que vai ser, a partir de agora, um grande gatinho de desenvolvimento de ideia que a gente vai trazer aqui e que também está relacionado ao nosso controle. Cortisol, gente, o que é o cortisol? Ele é um transmissor neuroendócrino, olha só, dois sistemas associados, neurológico e endócrino. E esse transmissor, ele está associado ao estresse. Quando ele está produzido em quantidades adequadas, está sendo secretado no momento certo, ele é fundamental, da mesma forma que a adrenalina e a noradrenalina. Ele é fundamental, porque ele ajuda a gente reagir, a se adaptar a uma situação estressante, ajuda a um sono de qualidade, ajuda na nossa função imunológica, ajuda em tudo. Mas quando esse hormônio que está associado ao estresse está em excesso, ele é responsável por uma série de disfunções no nosso organismo. Porque o estresse, gente, ele faz mal em um minuto. Imagina no dia, na semana, no ano, continuamente. Isso vai provocando no nosso corpo uma série de efeitos. Eu vou me tirar daqui para vocês conseguirem ver a figura. Então, esse cortisol em excesso está vinculado à ansiedade, depressão, dor de cabeça, alterações nervosas, problemas intestinais, aumento de açúcar no sangue, de aumento de pressão arterial, problema naquele nosso sistema cardiovascular, naquele nosso sistema imune. Então, esse hormônio que está vinculado ao estresse, se ele estiver em níveis muito elevados, o que é uma característica das pessoas extremamente ansiosas, estão sempre em estado de alerta, estão sempre estressadas, isso prejudica o nosso organismo como um todo. E aí, num livro, a doutora Ana Beatriz traz essa figura que fala das estruturas cerebrais e do sistema límbico. Então, aqui tem uma série de estruturas aqui, e a gente vai se fixar para esse estudo agora da apresentação nessas duas, a amígdala e o hipocampo. Vamos tentar entender um pouquinho melhor que é a amígdala? A amígdala é uma estrutura receptora daquele cortisol. E ela é uma estrutura receptora com característica de via rápida dentro do sistema límbico. Então, ela está associada a uma reação instintiva. A amígdala, ela estimula essa liberação de cortisol, muitas vezes que fica em excesso, né, como a gente falou. E ela está relacionada a memórias mais antigas, fatos passados. Então, ela está associada à memória de um longo prazo.
e ela é menos afetada por altos níveis de cortisol. Então vamos com calma. Então a gente tem uma estrutura dentro desse sistema límbico, que sistema esse que está ligado às nossas reações mais primitivas. Essa estrutura, ela recebe cortisol, que é vinculado ao estresse, ela recebe isso de forma rápida e ela tem a função de estimular a liberação. Só que ela, a amígdala, ela não é afetada pelos altos níveis de cortisol. Ela não é. E aí, como ela está relacionada às memórias mais antigas de fato passado, essas memórias mais antigas, elas não são prejudicadas pelo estresse prolongado. Porém, gente, a gente tem aquela segunda aqui que eu falei que a gente ia abordar, que é o hipocampo. O hipocampo é um pouco diferente. Por quê? Ele também é uma estrutura receptora de cortisol, só que ao invés de ser via rápida, ele é via lenta, e ele, ao invés de estimular a liberação, ele inibe a liberação do cortisol. Quando você está falando do hipotálamo, altos níveis de cortisol afetam ele de forma intensa, prejudicam o seu funcionamento. Então, olha só a ligação. Se eu estou com alto nível de cortisol, eu prejudico a função do hipotálamo, que tem a função de inibir a liberação do cortisol. Ou seja, eu enfraqueço o meu mecanismo de defesa para controlar o meu nível de cortisol. Primeira conclusão que a gente tem aqui. Segunda conclusão. Esse hipotálamo, ele está vinculado a memórias recentes, fatos novos. E aí a gente tem a nossa segunda conclusão desse funcionamento, que é o seguinte: lembranças traumáticas mais pronunciadas, as lembranças traumáticas são mais pronunciadas porque o hipocampo é mais sensível aos efeitos do cortisol em casos de estresse prolongado. Então, o que a gente está dizendo aqui? Os eventos traumáticos que causam algum tipo de desconforto, de ansiedade, de medo. Poxa, eu tenho um trauma de ter feito uma apresentação quando eu era criancinha, e aí aquilo ficou muito ruim, eu me senti muito tímida, eu travei. E aí isso aconteceu quando eu era criança, agora eu sou uma adulta. Vocês concordam que isso é uma memória de um longo prazo? A memória de um longo prazo está lá vinculada à amígdala, que não foi afetada pelos altos níveis de cortisol. Então, as nossas lembranças traumáticas enraizadas na nossa mente há muito tempo, elas não são afetadas por esse estresse prolongado, mas esse estresse prolongado afeta a memória recente, então afeta a nossa possibilidade de viver novas experiências. E de repente aquelas novas experiências trazerem uma leveza maior, menos medo da situação. Vamos supor que aquela mesma menininha que passou por uma situação traumática ao falar em público ou fazer uma apresentação, hoje em dia tenha tido uma apresentação super positiva. Isso fica menos registrado dentro do nosso cérebro, porque o nosso cérebro, quando está com esse hormônio, com o cortisol elevado, ele prejudica o hipocampo, que prejudica o armazenamento dessas memórias recentes, que podem ser boas, que podem ser muito mais positivas do que o nosso trauma passado, que acaba ficando mais pronunciado, mais evidente, porque esse estresse alimenta essas memórias. Então, vocês enxergam aqui, tá, gente? É complexo, é muita informação mesmo. Mas vocês enxergam como é que está conectado? Então, vamos lá, vamos aos poucos. A gente tem sistema límbico vinculado às coisas mais primitivas. Nesse sistema límbico, você tem uma série de hormônios que estão vinculados, que são hormônios importantes, que ajudam você desde lutar, de fugir, a ter um estado de alerta, ter um sono de qualidade, a reagir bem às situações estressantes. Esses hormônios são necessários em condições adequadas, mas quando eles estão em excesso, eles prejudicam, causam um desequilíbrio. E a gente trouxe aqui o cortisol, que o seu desregulamento, né, os seus níveis elevados, provocam uma série de transtornos no nosso organismo e potencializam lembranças, memórias que podem ser negativas e que podem alimentar a nossa ansiedade, o nosso medo e o nosso estresse de novo. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. Por isso que é tão importante a gente tratar a ansiedade. E aí, a gente fala, antes de falar de tratar a ansiedade, a gente fala de alguns fatores de risco que estão associados, como todos os transtornos da mente, tá, pessoal? Não é uma matemática exata, não é isso que causou isso, ou é só isso que causou aquilo.
existe uma série de fatores que, quando existentes, potencializam o risco de desenvolver um transtorno de ansiedade. A gente traz aqui desequilíbrio no corpo como um todo, né? A gente falou a aula inteira quanto as coisas estão conectadas e uma parte do nosso corpo é uma engrenagem, né? Então, o funcionamento ele precisa estar bem como um todo para a gente ter uma saúde, para a gente ter qualidade, né? Nisso, a questão genética, existe sim um fator genético que é uma predisposição maior ao desenvolvimento desse transtorno ambiente em que a gente vive, onde é que a gente foi criado, era um ambiente de muito estresse, de muita briga, era um ambiente de negligência, era um ambiente de insegurança, era um ambiente de ameaça, de medo. Tudo isso interfere em quem nós somos hoje. Quando fala em ambiente, não é só um ambiente externo ou um local onde a gente está, como é que é a nossa mente? Como é que a gente está em relação às pressões desse mundo moderno? Como é que a gente está em relação a essas correrias do dia a dia? Quanto a gente está se cobrando? E nisso de como a gente está se cobrando, como é que a gente se enxerga? Como é que a gente se enxerga? O que que a gente diz para a gente mesmo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Você tem muito medo de alguma coisa, você está muito ansioso e você fala que não vai dar certo, a chance de não dar certo é enorme, porque você já está começando com um não gigante. De uma forma, é na nossa autoimagem, se a gente sempre se sente inferior, se a gente sempre se sente com baixa estima, tudo isso potencializa a ansiedade, porque ela está vinculada muitas vezes a querer atingir algo e não saber se vai conseguir, ou a estar angustiado com algum fator. Então, quanto mais as nossas crenças sobre nós mesmos são ruins, mais isso potencializa a ansiedade. Mas no final dessa listagem, tem um trecho no livro que eu particularmente acho muito válido, tá? Que assim, tudo isso é tratável. Tudo isso é tratável. Claro que não é fácil, claro que não é simples, mas é possível a gente ter uma vida melhor do que a gente tem hoje. Então, é possível mudar a maneira de viver, de se relacionar, de se cuidar e de ser feliz. E essa mudança da maneira de viver e de todas essas questões, às vezes é mais importante do que saber a causa. Fato é que saber a causa pode ser importante, mas dado que você tem esse transtorno de ansiedade, vamos pensar no daqui para frente em como controlar, em como mudar, mais do que se o fator gerador principal foi o ambiente, foi a genética, foi. Não é isso que mais importa, é o que que a gente pode fazer daqui para frente para ter mais qualidade de vida. E nesse sentido, a gente entra no segundo capítulo de hoje, no último capítulo do livro, que tem esse título, né? É preciso saber viver. E aí, mais uma vez a gente começa falando sobre os tempos modernos, né? O paradoxo da modernidade. Hoje a gente está conectado com tudo, né? A gente trabalha online, a gente mexe com finanças online, a gente se comunica, a gente entra em contato, a gente conhece pessoas online, a gente acompanha notícias que estão acontecendo do outro lado do mundo online, a gente tem muita proximidade virtual. A gente tem tudo na porta da nossa casa, é mercado, é comida, é farmácia, são compras na internet. A gente tem tudo na nossa casa via delivery. A gente tem dentro da nossa casa praticidades que existiam há algumas décadas atrás. Uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar prato, cafeteira elétrica. São muitas modernidades que há décadas atrás não existiam. Lavava roupa na mão. Uma lavadora de prato também não era uma coisa comum. Lavava e secava na mão. Cafeteira, você coava o café. Então, assim, isso tudo são facilitadores do tempo moderno. Mas por que é um paradoxo? Porque quanto mais a gente tem as coisas à nossa disposição para facilitar a nossa vida e a nossa rotina, assim, tudo parece ficar mais difícil. Então, tudo veio para facilitar, mas a nossa sensação interna, muitas vezes, é que o mundo está muito difícil, que está tudo muito complicado. E aí, por que isso acontece, né? E aí eu trouxe esse trecho do livro para a gente comentar. Dispomos de equipamentos cada vez mais rápidos, muito mais velozes do que a capacidade que nosso cérebro tem de processar tanta informação. Nesse rodamuinho da competitividade, da pressa, das exigências, do consumismo
desenfreado e das inovações constantes da sociedade contemporânea, muito de nós somos tomados por sentimentos de medo e ansiedade tão intensos que cruzam as fronteiras entre o saudável e o patológico. Os transtornos de ansiedade são, de certa forma, os reflexos de nossos dias, esses dias inacabáveis que nos fazem pensar que alguma coisa está totalmente fora de ordem. E esse é o grande paradoxo. Tudo foi feito para facilitar. E essas coisas são positivas, mas isso, muitas vezes, por nós, a humanidade como um todo, não saber lidar, a gente acaba se cobrando num ciclo de atingimento que não é possível. A gente está sempre querendo mais, a gente está sempre correndo atrás de algo, a gente está sempre insatisfeito com algo, a gente está sempre querendo se cobrar, cobrar o outro, cobrar tudo o tempo todo numa intensidade mensurável. Então, tudo isso acaba, ao invés de facilitar a gente a ter uma vida mais leve, com mais qualidade de vida, dificulta, porque na prática a gente pode até ter tempo, mas a gente não faz bom uso desse tempo e a gente sempre se cobra para estar preenchendo esse tempo com mais do que quer que seja, mas sempre com mais e nunca parando, pensando, respirando, aproveitando, usando esse tempo para aprender ao invés de sempre querer correr atrás de algo que por vezes a gente não sabe nem o que que é. E aí eu trago esse gráfico aqui, ele não estava propriamente no livro, apesar de estar relacionado a esse tema, né, de ansiedade. Ele estava falando, tem um viés mais corporativo, tá? Mas não é a intenção aqui, eu só aproveitei o desenho, tá? Mas é um gráfico, uma curva chamada, não vou saber falar esse nome, tá? Yerkes-Dodson. Não acho que a pronúncia não está certa, mas é a curva dele, que é um gráfico que relaciona aqui a nossa performance e o nosso nível de estresse. Então, aqui, não se atenham aqui a performance e nível de estresse num contexto profissional. Eu estou falando no contexto da nossa vida, tá? A ansiedade, a velocidade, estresse, por assim dizer, também tem um nível adequado. Porque quando ele está muito baixo, a gente acaba ficando desmotivada, a gente acaba deixando tudo para depois. Então, uma vida precisa ter propósitos. Mais uma vez, não está associado a um contexto de trabalho, tá? Mas, quer dizer, não está com um trabalho profissional, mas está acontecendo um trabalho no nosso trabalho de evolução. E nesse sentido, a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter coisas que a gente tem que fazer, a gente precisa ter compromissos com algo, com alguém, a gente precisa ter compromisso com a gente mesmo, porque senão tudo fica muito chato. E quando a gente tem esses compromissos, mas a gente equilibra o nosso tempo, a gente está na nossa melhor versão. Que a gente tem um nível de cobrança, de compromisso, de atividades, de obrigações mesmo que a gente tem que fazer, que são importantes para o nosso crescimento. Mas ele tem um limite, porque quando a gente passa desse limite, a gente fica exausto, a gente fica cansado, a gente começa a comprometer o nosso organismo como um todo. E dependendo do quanto esse estresse se faça presente, acontece que a gente viu ali no slide do cortisol, lembra? Um colapso do nosso corpo como um todo, com tudo que a ansiedade e a frustração impactam no sistema endócrino, no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no sistema imune, em todo o nosso organismo. Então, na verdade, a gente tem que performar na nossa vida, com equilíbrio, com motivação, com obrigação, mas com equilíbrio. E na prática, muitas vezes a gente vive aqui. E como a gente vive aqui, o nosso estado de ansiedade enquanto humanidade está sempre muito elevado. Então, o truque é encontrar esse nível certo de ansiedade, porque ela é importante, lembra? Não adianta ficar aqui. Mas isso não é tão fácil assim, é um desafio. Mas é um desafio que a gente precisa lutar para conseguir. E que a gente, para conseguir, a gente precisa de uma ferramenta muito importante, que é o conhecimento. Por quê? Porque esse autoconhecimento nos traz o saber, nos traz o poder de nos transformar em pessoas melhores. E por que esse autoconhecimento é tão importante? Porque não existe uma receita de bolo que vai funcionar para cada um de nós.
A gente tem que entender quais são os gatilhos do nosso estresse, o que que nos provoca medo, o que que nos provoca angústia, porque o que que às vezes faz essa angústia, esse medo, essa ansiedade saírem de um nível normal para provocarem reações por vezes físicas? Como é que está a nossa qualidade de sono? O que que você está fazendo antes de dormir? O que que você está pensando? Esse autoconhecimento é fundamental para que a gente entenda como é que são as nossas faixas, porque isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, pode dar trabalho, pode ser desafiador, mas esse autoconhecimento é importante para o controle da ansiedade para tantos aspectos da nossa vida, que ele é uma das grandes buscas de nós enquanto espíritos encarnados aqui. E aí, gente, a mensagem final desse livro, desse capítulo, fala assim pra gente, tá? Considerando que viver é se deparar o tempo todo com um incalculável número de novidades, riscos, acertos e erros, podemos concluir que, se quisermos realmente mudar as nossas vidas, teremos que descobrir um jeito de estabelecer uma relação amigável com esses sentimentos. Viver com esse propósito é dar conta de fazer o que a evolução não teve tempo ou agilidade de fazer, ou seja, adaptar o funcionamento do nosso cérebro e da nossa mente às novas e desafiadoras circunstâncias dos tempos modernos. Então, gente, quando a gente fala que viver é lidar com riscos, isso é verdade. A gente não tem controle de tudo. Para ser sincero, a gente não tem controle de quase nada. A gente pode até ter controle do que a gente faz ou tentar ter esse controle, pelo menos essa é a meta. Mas o que a gente faz, não como é que vai repercutir, como é que isso vai acontecer, qual vai ser a reação do outro. A gente não tem o controle de tudo, nem sobre tudo que a gente faz por vezes. Então, realmente, a gente vai se deparar, as pessoas vão errar, vão acertar, vão acontecer coisas imprevistas, a gente também vai errar e acertar. Então, esse autoconhecimento para a gente aprender a lidar com essas situações vai fortalecer nós mesmos. E esse fortalecimento é muito importante para que a gente consiga esse equilíbrio. Num mundo tão moderno, de tantas possibilidades, a gente precisa conseguir, através do autoconhecimento, e de todos os tratamentos que a gente veio falando ao longo do livro, tratamento sim psiquiátrico quando for necessário, medicamentoso, tratamento psicoterápico, e que a gente precisa para muitas vezes lidar com essas emoções e com esses sentimentos e com esses pensamentos tão tumultuados. E essa busca por nos conhecer, para que a gente consiga lidar melhor circunstâncias que a gente não vai conseguir dominar ou que a gente não vai conseguir controlar completamente. Pessoal, falando agora um pouquinho do fechamento, tá, do material como um todo, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Esse é o terceiro livro que a gente faz da série de estudos da mente, e eu confesso que são temas que eu gosto bastante, tenho bastante interesse, então não tenho um livro preferido, tá? Mas em particular esse da ansiedade, eu acho que me toca de uma forma especial, porque certamente eu também sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, assim, acho que eu aprendi muito. Espero que tenha sido um processo legal para vocês, um processo rico para vocês também de conhecimento, de troca. Vão haver outros estudos relacionados a transtornos da mente, tá? Mais para frente a gente vai ter a divulgação no GRESG, na página do YouTube, do Instagram, para todo mundo ficar sabendo. Vão ter outros livros, mas independente do que virá, eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou esse estudo. Falar mais uma vez, se tiver qualquer comentário, qualquer coisa a ser de repente dividida, compartilhada, pergunta, dúvida, complemento de informação, tanto eu quanto todos os outros trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain estamos aqui à disposição. Um grande beijo para todos, uma boa semana. Beijo, tchau, tchau.